Salve galera, tudo certo? O canal do Ferraz na área nessa quinta-feira para a gente falar sobre SAF, próximos passos, como é que vai acontecer toda essa situação aí envolvendo a Sociedade Anônima do Futebol do Paraná Clube, esclarecer também alguns pontos importantes para as próximas reuniões que vão acontecer, Conselho Deliberativo, Assembleia de Credores, tentar esclarecer um pouquinho mais tudo isso para o torcedor paranista que acompanha aqui o nosso canal. Antes daquele pedido, que você compartilhe o vídeo, espalhe, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, ativa aí a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Então, vamos falar, né, sobre essa questão aí envolvendo a venda da SAF do Paraná Clube, que vive aí dias decisivos e, né, passos que serão os mais importantes da história recente do Paraná Clube. Trata-se do futuro, da sobrevivência de fato do Paraná Clube. Tem reunião do Conselho Deliberativo no dia 20 para deliberar sobre a proposta da SAF do Paraná Clube e também a Assembleia de Credores para tratar da aprovação do modificativo ao contrato aí do pagamento da recuperação judicial do Paraná Clube, Assembleia de Credores, então, que vai acontecer no dia 24 de outubro. O Paraná trata todos esses assuntos com bastante precaução, com bastante transparência, né, diante de todo esse processo, por justamente entender que né, recentemente o passo mais importante que o clube vai dar dentro da sua história, né, sobretudo para a sua sobrevivência, e o momento, né, que é extremamente desafiador para o Paraná voltar aos trilhos de fato, né, para o Paraná conseguir voltar a trilhar o seu caminho, para voltar a jogar as competições nacionais e que tenha, sobretudo, né, pessoas competentes à frente do clube, que volte a ter a credibilidade, que volte a ter uma gestão extremamente profissional, e esse é o caminho que o torcedor paranista especialmente espera. A única proposta vinculante que teve foi da Next Play, que tem como CEO, né, o Pedro Weber, que tem um grupo de empresários do Rio de Janeiro, e uma proposta de 212 milhões de reais. A proposta, então, da Next Play, que será apreciada pelo Conselho Deliberativo do Paraná Clube. O Paraná que vive, né, todo esse imbróglio, uma recuperação judicial bastante complexa, né, o processo de recuperação judicial do Paraná bastante complexo, e por isso, né, acabou até afugentando, né, investidores com potencial que podiam, né, ter um andamento, mas muitos deles acabaram até desistindo diante de todo esse imbróglio que envolve esse processo de recuperação judicial, e o Paraná, diante disso, precisa, a partir de agora, ter bastante discernimento, né? Tanto os conselheiros que vão votar na proposta, principalmente também os credores do Paraná Clube. O Paraná precisa sair dessa situação o quanto antes, o Paraná precisa ter, né, uma sobrevida, e o passo importante sem dúvida nenhuma, a SAF é a sobrevivência de fato do Paraná Clube. O Paraná, na verdade, teve, né, somente a Next Play aí do Pedro Weber, somente ela percorreu todas as etapas para conseguir, né, para fazer a sua proposta vinculante, para cumprir, inclusive, todos os ritos estatutários, que não é fácil também de se cumprir, né, mas a Next Play conseguiu fazer tudo isso, e por isso essa proposta vinculante, ela será apreciada pelo Conselho Deliberativo do Paraná Clube. Foram 10 meses praticamente, né, de muito trabalho, um trabalho técnico, trabalho jurídico, as visitas, né, até a gente acabou ouvindo e lendo muita gente, mas o Pedro Weber estava no dia a dia, mas sim, com certeza, não estava no dia a dia, mas fez sim visitas, né, durante esse período, para saber de fato como é que anda o dia a dia do clube, o que de fato esses investidores vão encontrar pela frente, e principalmente aquele período de due diligence, né, em que foram praticamente 90 dias de muito estudo por parte aí desses pretendentes à compra da SAF do Paraná Clube. Então, sim, o Pedro Weber é um cara importantíssimo dentro desse processo, e teve, né, inclusive, né, a Next Play, esse grupo de investidores, contratou a empresa Álvares e Marçal, que fez, né, todo esse levantamento. A Álvares Marçal, lembrando que participou de toda a questão de diligência do Bahia, da SAF do Bahia, da SAF do Coritiba, está fazendo agora do Vasco, e também foi contratada por esse grupo de empresários, né, da Next Play, para fazer toda essa diligência do Paraná Clube também, para fazer todo o levantamento. Então, além de ser uma empresa extremamente séria, também o custo é muito alto
para que isso para que isso pudesse ser feito. Então, reuniões também aconteceram, reuniões com o Banco Central, com a União, com os credores, né, e a gente vai chegar nesse ponto importante para a gente destacar com relação aos credores, até que fosse, né, fosse feita a proposta vinculante. E, né, então, a gente lembra, então, no dia 20 de outubro, tem a reunião do Conselho Deliberativo e a aprovação, né, dos conselheiros vai autorizar formalmente o clube a seguir com a venda da sua UPI do futebol e também para a constituição da sua SAF. Então, é importante nessa reunião do Conselho Deliberativo no dia 20 e também dar uma segurança institucional e jurídica para que o Paraná siga aí com esse processo da venda da sua Sociedade Anônima do Futebol. Enfim, vamos falar agora também do plano modificativo, né, que esse talvez seja o maior entrave de tudo isso. Algumas semanas, né, muita discussão. A gente lembra que lá numa assembleia anterior o Paraná apresentou uma proposta, os credores não aceitaram a proposta do Paraná e decidiram, naquela assembleia, na última assembleia realizada, criar um comitê de credores para que pudesse fazer aí todas essas negociações. E foram muitas negociações envolvendo os credores, envolvendo o clube, envolvendo esses investidores que pretendem comprar a SAF do Paraná Clube. E esse plano modificativo que vai ser votado pelos credores no dia 24, foi elaborado pelos credores. Então, muita gente tem falado, né, e tem até falado de maneira errônea, que tem construído, na verdade, uma narrativa de que o Paraná, diante desse novo plano modificativo que tem, né, a alienação para leilão da sede da Kennedy, que o Paraná tem tentado enganar os credores, enfim, mas como é que o Paraná vai enganar os credores se quem elaborou o plano modificativo, esse modificativo do pagamento do plano de recuperação judicial, foram os próprios credores, foram esse comitê que foi escolhido na última Assembleia. Então, é importante a gente destacar isso e esclarecer isso também para o torcedor do Paraná Clube. E essa votação do dia 24 é importante também porque ela visa ajustar e também definir, né, o cronograma e condições da recuperação judicial para que possa ser permitida a venda da UPI do futebol, né? Então possa liberar o Paraná também para alienação, para fazer o leilão da sede da Kennedy. Então é extremamente importante, vai ser uma assembleia extremamente importante para a vida do Paraná Clube também no dia 24. E a gente lembra também que essa proposta ela foi debatida em reuniões, né, por esse comitê, com outros credores também, com o Paraná Clube, com o AJ, né, que cuida do processo de recuperação judicial, e ela foi considerada viável por todas as partes envolvidas em todo esse processo, né, tanto da recuperação judicial quanto da venda da SAF do Paraná Clube. A Next Play, além, né, de fazer todo esse investimento, daqui a pouquinho a gente vai detalhar também esse investimento que deverá ser feito caso, né, a venda da SAF seja confirmada, ela também vai assumir integralmente a dívida da transação tributária. Transação tributária são as dívidas fiscais que o Paraná Clube tem. Então, tão logo, né, o Paraná venda a sua SAF para esse grupo, se tudo der certo, a Next Play vai pagar toda essa dívida fiscal que o Paraná Clube tem, que é fundamental para a questão da alienação da Kennedy, para que seja colocado em leilão para que possa ser pago aí, né, integralmente aí todos os credores do Paraná Clube, e dando, né, continuidade também a essa operação da SAF, da venda da SAF do Paraná Clube. Então, se aprovado, né, esse plano modificativo proposto por esse comitê de credores, ele é o passo jurídico que falta e abre o caminho para o Paraná Clube fazer, de fato, né, vender a sua SAF, e um passo importantíssimo para a reconstrução do Paraná Clube. Então, serão dias extremamente importantes, dias decisivos, e é importante também a gente esclarecer, né, tudo isso que vem acontecendo aí nesses bastidores, né, e não conversas de corredores. Aqui é informação mesmo, né, que a gente vai colhendo com pessoas envolvidas em toda essa questão, tanto do plano de recuperação judicial e principalmente com relação à venda da Sociedade Anônima do Futebol do Paraná. Muita gente está falando, né, tentando criar essa narrativa que o Paraná está tentando, de alguma forma, enganar, né, os credores, mas quem criou todo esse plano
né, esse novo plano aí, esse modificativo ao plano de recuperação judicial foram os próprios credores. Para a gente fechar, o investimento, né, de 212 milhões, né, que serão divididos da seguinte forma, né, tem esse pagamento das dívidas, né, como eu disse, da transação tributária, cerca de 42 milhões, 10 milhões para ser investido na construção de um CT lá no Boqueirão, 60 milhões para a Vila Capanema, né, para melhorias, enfim, também para resolver todo aquele imbróglio com a União, e aí no futebol, por exemplo, no ano que vem, Paraná que não terá divisão, 10 milhões de reais para ser investido para o Paraná voltar a jogar a elite, né, para tentar subir a elite do futebol paranaense, para depois buscar divisões do futebol brasileiro, divisões nacionais. 21 milhões para a Série D, 28 milhões para a Série C, 46 milhões para a Série B e 85 milhões de investimento quando o Paraná voltar a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esse é o planejamento financeiro, né, da Next Play junto com a diretoria do Paraná Clube, nessa proposta aí vinculante que será deliberada no dia 20 pelo Conselho Deliberativo, será votada pelo Conselho Deliberativo, e no dia 24 tem a votação, né, a assembleia que acontece dos credores para votar ao modificativo ao plano de recuperação judicial do Paraná Clube. Então, a situação é essa, alguns esclarecimentos importantes para que o torcedor paranista possa ficar atento ao que vem pela frente, dias importantes de fato para a história e para a reconstrução do Paraná Clube. Vamos ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta, trazendo mais notícias e informações do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa um joinha aí para nós, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, ativa a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Tamo junto.